Olá meninas, olá meninos, tudo bem? Muito bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vegetais minimamente processados, sobre como acontece o processamento desses vegetais, tá? Então, a gente vai falar sobre um tema que tem sido crescente, né, no, na área de alimentos, né, no desenvolvimento dos processamentos dos alimentos, que é um mercado em expansão, porque cada vez se fazem mais necessárias facilidades, né, na cozinha. Então, o processamento mínimo dos alimentos, né, dos vegetais especificamente, tem sido muito explorado e tem tido realmente um crescimento. Esse é o termo, né, utilizado para o processamento mínimo que acontece com frutas e vegetais e que sofrem pequenas transformações, como corte, descascamento, né, talvez um branqueamento. E esse tipo de processo ele chegou no Brasil na década de 70, né, com as redes de refeições rápidas. Então, os fast foods trouxeram a necessidade de produtos rápidos, de rápido manuseio e preparo, e assim é que esses produtos acabaram entrando inicialmente no nosso país. E com o passar do tempo, né, eles foram permeando bastante o mercado e hoje em dia a gente compra alguns desses produtos na nossa residência, né, para termos as facilidades que esses benefícios aí têm. Impulsionado pelo estilo de vida e a necessidade desses produtos mais práticos na alimentação, esse é um mercado aí que está em pleno crescimento, né? Então, tem uma parcela aí da população que não tem tempo para fazer compras de vegetais in natura, não tem tempo de higienizar e cortar, então acaba realmente optando por esses produtos porque não abrem mão de consumir alimentos in natura. Então, esse conceito de vegetais minimamente processados tem como base os vegetais frescos, comercializados limpos, convenientes e que podem ser preparados e consumidos em menor tempo. E o produto é qualquer fruto ou hortaliça ou combinação que tenha sofrido apenas modificações físicas de modo a preservar o seu estado fresco. Tá? Então, a gente tem aqui os produtos minimamente processados, hortifrutícolas, né, sofrem basicamente essas operações unitárias. Né? Após colheita, a seleção, a limpeza, a lavagem, que inclui todas essas etapas, a seleção final, descascamento, corte, embalagem, armazenamento. Tá? São processos, né? Esse processo todo, ele é muito vantajoso no final das contas para os produtos, para o consumidor especialmente, porque ajuda em vários aspectos, não somente no de alimentação saudável, como por exemplo a diversificação das indústrias regionais, né? Então que puderam aí entrar nesse ramo, a redução de perdas pós-colheita, então o processamento mínimo ajuda um aproveitamento maior dos vegetais e não somente os vegetais que estão lindos, maravilhosos, vão ser aproveitados. Alguns que não estão classificados para a gôndola do supermercado podem ser minimamente processados e as injúrias podem ser removidas no processamento. A melhoria no manejo de resíduos, né? A facilidade do transporte. Então, o produto ocupa um espaço, né, quando ele está recém-colhido, quando ele está in natura, sem o processamento mínimo, e ele precisa de um acondicionamento adequado. E o transporte é mais organizado quando a gente tem o produto já empacotado, em alguns casos eles podem ser empilhados, né, permitido aí várias possibilidades. Agrega valor aos produtos, né? Então a gente não vende tipo um simples, sei lá, abacaxi e são vendidos na verdade um abacaxi descascado, higienizado, né, com uma garantia. E os novos canais de escoamento da produção, né, que a gente pode dizer que iniciou ali na rede de fast food
e que hoje permeou praticamente todo o mercado consumidor. E muitas outras vantagens que a gente poderia enumerar aqui. Esse é o fluxograma geral, né, do processamento, recepção da matéria-prima, seleção e lavagem, sanitização, enxágue e drenagem, seleção final, descascamento, corte, embalagem e acondicionamento. E essa ordem ela pode acontecer de formas alternadas, a depender do vegetal e a depender da especificidade da necessidade de higienização antes, depois, tá? Então, isso oscila bastante. Inclusive, depois da recepção da matéria-prima, às vezes o que acontece é um armazenamento refrigerado, tá? Então, não necessariamente ele vai diretamente para o processo produtivo, ok? O resfriamento, às vezes, ele é promovido assim que o produto chega no local de processamento. Então, aqui é um fluxograma de goiabas fatiadas, né? Então, a goiaba aqui em natura, aqui a gente tem as goiabas imersas, né, numa solução provavelmente clorada, tá aqui embaixo, né, sanitização e cloreto de sódio. Aqui a gente tem o fracionamento, né, da goiaba em rodelas, o acondicionamento em bandejas e a embalagem. O que vai diminuir a oxidação é o fato dessas... o que é isso? É o fato dessas goiabas estarem embaladas num plastiquinho, ok? Isso vai diminuir. E claro que todo esse processo tem que ser feito da forma mais rápida possível para evitar alterações no produto. Bom, então aqui cada uma das etapas eu vou descrever, né? Várias são as operações unitárias, eu vou falar um pouquinho sobre elas. Então a gente tem a colheita e a pós-colheita, que envolve aí todo esse manuseio que é feito e que tem que ser muito bem executado para reduzir as injúrias mecânicas, né, de empilhamento, de pressão, umas frutas sobre as outras, a redução da perda de água, por exemplo, se isso é feito em temperatura muito elevada, o produto pode desidratar. E o próprio controle de temperatura, né? Tudo isso aumenta, muitas vezes, a maturação do vegetal durante a colheita. Outros aspectos importantes são o próprio ponto de maturação da espécie no momento da colheita. Então, existem, para cada vegetal, tem aquele momento adequado que se sabe se ele vai ou não ter maturação. Então, a gente tem uma aula que a gente estuda esses pontos aí de essas variações, essas características de maturação. O horário da colheita é importante e isso determina o estado que o vegetal vai ficar depois da colheita. E o próprio transporte do campo até a área do processamento tem que ser muito cauteloso, o empilhamento de caixas e todo o acondicionamento para que não haja nenhum dano no vegetal. Bom, a sanitização é uma etapa que acontece antes e após o corte, né? Então, antes do corte, serve para, chegou do campo, vai fazer a higienização da superfície, né? Então, inicialmente, usa-se uma solução com detergente, né? E o enxágue para remoção de todo o detergente. Isso pode ser feito num tanque, né? Ou alguns vegetais podem ser esfregados. E depois disso, eles vão ser acondicionados, os vegetais, em caixas já higienizadas. Posteriormente, dentro já da área de processamento, será feita uma imersão em água fria clorada, a 200 mg por litro de cloro residual, em 10 minutos. E essa imersão serve, obviamente, para a mesma finalidade que a gente faz na nossa residência, eliminar a contaminação superficial, tá? Isso é feito. Aí depois tem uma etapa do corte, né? Desculpa, depois que acontece a sanitização, a gente tem drenagem ou centrifugação. Se a gente está falando de folhas, né? Se a gente está falando de determinados vegetais, a centrifugação acontece. A drenagem é feita em cestos, né? Perfurados, e a gente tem aí o escorrimento ou escoamento aí do líquido todo. Aqui
Depois da etapa da drenagem e centrifugação, a gente tem a etapa de descascamento ou corte, que pode ser manual ou mecânico, e cada vegetal vai ter o tamanho e o jeito de cortar correto. Então, por exemplo, cubo, fatia, rodela para frutas. As folhas podem ter folhas, as folhas nas saladas podem ter folhas inteiras, fatiadas, a selga, repolho e tudo mais. A cenoura pode ser cenoura ralada, cenoura baby, tinha mais, cubo, palitinho, vagem, normalmente picada em 20 milímetros, que são 2 centímetros. As raízes, batata, mandioca, inhame, cubos ou rodelas ou palitos. O brócolis ou a couve-flor, eles separam os floretes, tá? Então, depois que foi feita essa etapa, na indústria de minimamente processados, é feita uma etapa de sanitização, utilizando, após o corte nesse caso, água clorada gelada. 5 graus Celsius foi falado lá nos locais que eu li, né, e que eu assisti. Então, uma água gelada, isso também ajuda na inativação enzimática, tá? E a gente tem essa sanitização. Depois da primeiro banho não, né? Da primeira solução clorada, é feita uma segunda solução clorada que vai diminuir a concentração de cloro residual aqui, ó, 3 miligramas de cloro residual, né? Na primeira a gente tem de 150 a 200 após o corte, né? E nessa aqui a gente vai ter uma remoção do cloro em excesso, tá? E aí, depois dessa etapa de sanitização que foi feita após o corte, nós vamos ter a embalagem, né? Então, a embalagem pode ser feita, por exemplo, a vácuo, né? Então, aqui tem umas imagens, né, de mandioca e cenoura embaladas a vácuo, e isso inativa qualquer enzima. Aqui a gente tem a embalagem com vegetais fracionados, que são utilizados, por exemplo, para fazer yakisoba. Aqui está dizendo, ó, kit para festas. No centro tem um molhinho, né? Palitinhos de cenoura baby, brócolis, e aqui é salsão. Aqui a gente tem saladas, por exemplo, misturados com carne, né? Pronto para o consumo, tipo uma refeição. E por último, espinafre pronto para o forno, né? Pronto para ir para o forno micro-ondas dentro da própria embalagem, tá? Tá escrito microwave in this bag. Então ele vai ficar murchinho ali propriamente já depois de ser assado dentro do micro-ondas, né? Então várias opções e inúmeras, né, que a gente observa. Algumas, né, que a gente observa no supermercado, além de passar por todas essas etapas, passam por uma etapa de branqueamento, né? Que a gente já conversou sobre isso na sala de aula. Então, pensem que esses aqui são vegetais que não sofrem o branqueamento, ok? Que são aqueles que ficam próximo dos hortifrutis fresquinhos, né? Numa gôndola perto dos hortifrutis fresquinhos. Eles não foram branqueados, tá bom? Eu peguei todas essas informações, né, num material da Embrapa, né, então se vocês quiserem verificar, tá aí a referência, ok? Então, é isso que eu queria contar para vocês a respeito dos vegetais minimamente processados, e vou pôr um vídeo ali, um link, para vocês assistirem outro vídeo em relação a